E aí, pessoal, tudo bem? Isso mesmo que vocês viram na chamada. Moscou voltou a ser bombardeada pela Ucrânia, em um momento que Putin pediu um breve cessar-fogo por causa das comemorações do Dia da Vitória, no dia 9 de maio. Além disso, Putin voltou a falar pessoalmente sobre ataques nucleares, ou seja, não foi através do seu porta-voz ou de outra autoridade russa. Foi Putin mesmo que voltou a tocar no tema mais assustador dessa guerra. A gente sabe muito bem que se os ataques nucleares começarem, além do risco de extinção de várias localidades do planeta, a crise que vai cair sobre o mundo vai ser devastadora. Então Putin já fez questão de mostrar que se ele não atingir seus objetivos, ele vai sim usar suas armas mais poderosas. Voltando ao conflito, as forças ucranianas atacaram a região de Kursk em uma nova invasão, disparando mísseis, atravessando a fronteira e cruzando campos minados com veículos especiais, de acordo com blogueiros de guerra russos. O ataque ucraniano em Kursk foi relatado por vários outros blogueiros russos, incluindo o arcanjo das forças especiais e o correspondente de guerra da televisão estatal russa, Alexander Sladkov. Não houve nenhum comentário oficial imediato da Rússia, mas os blogueiros de guerra publicaram mapas mostrando as forças ucranianas tentando ultrapassar a fronteira em 2 lugares em direção a Tyotkino. Pessoal, vou dar uma dica bem rápida para vocês de como eu pego notícias de sites bloqueados no Brasil e para pagar bem barato em alguns serviços de fora do país. E também para eu acessar redes sociais que o governo bloqueia, já que eu trago informações que realmente não saem na mídia em português. Primeiro você precisa saber o que é uma VPN. É tipo um escudo que protege tudo que você faz na internet. Eu uso a CyberGhost VPN, onde tudo que eu acesso passa por um túnel seguro, meu IP some e meus dados ficam protegidos, tudo criptografado. E não é só para segurança não. Com ela, dá para ver sites e vídeos bloqueados por região, acessar redes sociais que estão fora do ar na sua região, conseguir preços melhores em lojas online, jogar games que não funcionam no país e até ver filmes e séries que só tem lá fora. Tipo assim, com a CyberGhost VPN, dá para assistir Netflix dos Estados Unidos, que tem bem mais coisa do que a Netflix que eu teria acesso, por exemplo. Sim, lá eu tenho mais de 50% a mais de conteúdo. Para você ter uma ideia, funciona em tudo: celular, computador, tablet, e com uma conta só, você protege até 7 aparelhos ao mesmo tempo. Dá para dividir com quem você quiser. E o melhor, eles não guardam nenhum dado seu. Ninguém fica vigiando o que você acessa, nem mesmo a própria CyberGhost. E se você tiver com medo de arriscar, relaxa. Deu certo para mim e eles dão garantia de 45 dias. Conforme for, eles devolvem o dinheiro, sem enrolação. Eu falei com eles, e para quem acompanha o Núcleo da Terra, tem um desconto especial. A CyberGhost VPN está saindo por só R$ 10,70 por mês e você ainda ganha 4 meses de graça. Isso é tipo 85% de desconto. Já são mais de 38 milhões de pessoas no mundo usando, e ela tem nota 5 estrelas no Trustpilot, que é tipo um Reclame Aqui. O link com essa promoção está no comentário fixado e também na descrição do vídeo. Proteja a tua navegação e abra o mundo inteiro para você. O principal general da Rússia disse no mês passado que as tropas ucranianas haviam sido expulsas da região de Kursk, encerrando a maior incursão em território russo desde a Segunda Guerra Mundial, e que a Rússia estava criando uma zona de amortecimento na região de Sumy. Além disso, as forças armadas ucranianas voltaram a atacar Moscou com bombardeios. Nos ataques do final de semana para cá, 2 caças russos foram abatidos no meio da ofensiva das tropas de Zelensky. Hoje vou trazer as atualizações do conflito no globo todo, e você quem vai me dizer o que podemos esperar dos próximos meses. Me fala se você acredita na paz, ou teremos de passar por uma crise devastadora em 2025. E me conta se você está preparado para uma crise de ordem global. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui.
Vale a pena, eu te garanto. E se você estiver vendo da sua TV, é só apontar o seu celular para esse QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o Núcleo da Terra, e se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. Um drone marítimo ucraniano conseguiu algo jamais visto antes. Destruiu um caça russo no Mar Negro, abalando a moral da frota aérea enviada pelo Kremlin. Foi a primeira vez na história que uma aeronave desse porte foi exterminada por um drone vindo do mar. Essa operação chocante foi executada por um grupo secreto da inteligência militar da Ucrânia, conhecido como Grupo 13. Eles usaram o drone Magura, uma criação local pensada para suprir a ausência de uma marinha forte no país. O ataque aconteceu perto da cidade portuária de Novorossiysk, território estratégico onde Moscou esconde parte de sua frota naval após perder embarcações em outros confrontos. O governo ucraniano confirmou a ação com orgulho, dias depois. Além disso, o chefe da inteligência ucraniana, general Kirilo Budanov, revelou que os drones estavam armados com mísseis variados, sendo o AIM-9 o mais eficaz. Um dos caças simplesmente explodiu no céu, enquanto o outro caiu no mar. Detalhes sobre a tripulação foram pouco divulgados, mas sabe-se que alguns foram resgatados por um navio civil, sem confirmação oficial da Rússia ou de fontes neutras, o que só aumenta o clima de mistério e desconfiança em torno do episódio. Um blogueiro russo de nome Fighter Bomber revelou que mais de 30 drones cercaram os caças. Um deles caiu no mar e os pilotos ficaram à deriva, rodeados pelos aparelhos inimigos, aumentando o desespero e o impacto psicológico da operação. O Kremlin, até agora, não deu uma palavra oficial sobre o caso, mas as informações vindas de fontes ligadas ao governo russo sugerem que a operação foi real e provocou grandes perdas, gerando desconforto dentro do círculo militar de Moscou. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, celebrou o feito como uma prova clara de que a Ucrânia sabe usar a inteligência para compensar a inferioridade em números e equipamentos frente ao gigante russo. Com sua marinha quase toda destruída desde 2014, quando a Crimeia foi anexada pela Rússia, a Ucrânia apostou todas as fichas nos drones, e o Magura virou símbolo dessa aposta ousada e criativa. Esses drones são pequenos, difíceis de detectar em mar aberto e conseguem ser controlados à distância com tecnologia Starlink ou até de forma autônoma, voando centenas de quilômetros sem precisar de piloto humano. O drone Magura já tinha aparecido em outras operações. Em fevereiro de 2024, afundou o navio russo Ivanovets com 6 acertos precisos. Em dezembro, abateu 2 helicópteros militares da Rússia. Essas vitórias mostram que o campo de batalha mudou. Agora, não é necessário arriscar soldados. Com robôs marinhos armados com mísseis, a Ucrânia mostra que tem muito sobre tática e inovação em tempos de combate. Enquanto isso, a Rússia revida com muito mais força. Nessa semana, derrubou 4 drones ucranianos, que se aproximavam de Moscou. O prefeito da capital russa, Sergei Sobyanin, disse que eles foram interceptados perto de Podolsk. Equipes de emergência correram para inspecionar o local da queda. Mesmo sem vítimas, o susto deixou o povo nervoso, principalmente por estar perto do famoso Dia da Vitória, celebrado no dia 9 de maio em toda a Rússia. No mesmo dia, o Ministério da Defesa russo anunciou que abateu mais de 20 drones, espalhados por regiões como Bryansk e Kaluga, mas não detalhou quais alvos estavam em risco, nem se houve danos maiores nas áreas atingidas. A Ucrânia ficou em silêncio sobre os últimos ataques, principalmente pelo pedido de Putin por um cessar-fogo de alguns dias. Mas os especialistas dizem que drones vêm sendo usados perto do Dia da Vitória, trazendo medo psicológico em soldados e civis que vão participar das comemorações. Na mesma semana, Kharkiv e Kherson foram bombardeadas com drones russos. Mais de 40 pessoas ficaram feridas e uma foi vitimada.
A destruição incluiu prédios inteiros, casas, lojas e até escolas. Só em Kharkiv, 12 locais diferentes foram atingidos. Um prédio de vários andares desabou parcialmente e feriu uma criança de 11 anos. O prefeito disse que os serviços de emergência passaram a noite apagando incêndios. Zelensky se revoltou com o que chamou de covardia. Ele afirmou que nenhum alvo militar estava naquela região e culpou os países aliados por atrasar o envio de sistemas de defesa aérea que poderiam ter evitado esse horror. Em Kherson, um morador de 47 anos morreu ao tentar mexer num drone caído no jardim. O explosivo ainda estava ativado e detonou nas mãos dele. Autoridades locais alertaram o povo para nunca tocar em destroços. Já na cidade de Zaporizhia, mais de 20 pessoas ficaram feridas por bombas russas. Muitas casas ficaram destruídas e os bombeiros enfrentaram incêndios em diversos pontos durante a madrugada. Nikopol, na região de Dnipropetrovsk, também sofreu. Drones e tiros de artilharia feriram 4 pessoas, causaram destruição em garagens e carros, além de derrubar postes e linhas de energia elétrica. Do outro lado da fronteira, a Rússia também foi atacada. O Kremlin disse que abateu 10 drones ucranianos. 8 foram destruídos em Briansk e 2 na Crimeia, território ocupado pelos russos e disputado desde 2014. Em Rostov, fragmentos de drones derrubados atingiram casas. O governador interino, Yuri Slyusar, disse que não houve feridos, mas admitiu que os danos foram relevantes e que as equipes ainda estão avaliando a situação. Outro episódio polêmico foi a tentativa de execução do ativista ucraniano Serhiy Sternenko em Odessa. Uma mulher, recrutada por espiões russos, disparou e fugiu, mas acabou presa por um agente do SBU. Sternenko foi atingido na perna, fez um torniquete e conseguiu chegar ao hospital com a ajuda de seguranças. É a 4ª vez que ele sofre um atentado desde 2014. A ameaça contra ativistas parece estar crescendo. No mesmo dia, um ataque de drone ucraniano em Oleshk causou mais de 20 feridos e 7 exterminados, segundo os russos. Moscou disse que o alvo foi um mercado. Kiev respondeu que só havia militares no local. Odessa voltou a ser atingida por drones russos. 2 pessoas foram executadas e outras 15 feridas. Os alvos incluíam prédios residenciais, escola, supermercado e até uma estação de trem. O ataque veio logo após a assinatura de um acordo entre Ucrânia e Estados Unidos para a exploração de minérios. Especialistas dizem que a Rússia queria mostrar que ainda pode reagir e causar terror, mesmo com a aproximação entre os países. Outro ataque brutal em Zaporizhia deixou 31 pessoas feridas, entre elas 2 crianças. A cidade virou alvo recorrente. Está vivendo noites de puro terror, com explosões, incêndios e choro por todos os lados. E como eu disse, em meio a esse caos, os drones se tornaram as armas mais simbólicas do novo tipo de combate moderno. Eles não só trazem destruição, como também desestabilizam emocionalmente, porque podem atacar a qualquer hora e de qualquer direção. A Força Aérea da Ucrânia disse que a Rússia lançou 165 drones em uma única noite. As defesas ucranianas conseguiram derrubar 69, mas 80 desapareceram dos radares, causando ainda mais apreensão. Muitos desses drones russos são do tipo Shahed, fornecidos pelo Irã. São silenciosos, rápidos e causam pânico nas populações das cidades atingidas, que acordam com o som de explosões e sirenes a cada madrugada. Os ataques não se limitam ao território ucraniano. Autoridades russas dizem que a Ucrânia tem atingido regiões como Bryansk e Kaluga repetidamente, tentando desestabilizar a retaguarda russa e forçar redistribuição de tropas. A cada novo ataque, aumentam as críticas contra os aliados da Ucrânia. Os Estados Unidos e os países europeus estão sendo acusados de demorar demais para enviar sistemas de defesa aérea como o Patriot e o Iris-T. A população ucraniana, já exausta, continua vivendo entre abrigos subterrâneos e ruínas.
Enquanto esperam ajuda do Ocidente, muitos civis tentam retomar suas vidas em meio ao som constante de explosões. A tensão cresce não só no campo de batalha, mas também nas diplomacias. O presidente Zelensky declarou que não acredita nas promessas russas de cessar fogo durante as comemorações do Dia da Vitória, chamando-as de enganação. Zelensky estava em Praga quando disse que não confia no Kremlin. Ao lado do presidente da Tchequia, ele lembrou que a Rússia já quebrou promessas parecidas no passado, que não se pode baixar a guarda. Enquanto isso, Vladimir Putin disse num documentário estatal que ainda não foi necessário usar armas nucleares na Ucrânia. Mas deixou no ar que isso pode mudar caso os objetivos russos não sejam alcançados. O comentário de Putin gerou calafrios na comunidade internacional. Muitos interpretaram como um aviso velado, uma ameaça disfarçada de discurso pacífico. O risco de algo mais grave paira no ar como uma sombra. Isso significa que se tornaram automaticamente um alvo para nossas forças armadas, incluindo possíveis ataques retaliatórios, possivelmente até com uso de armas nucleares ou medidas preventivas dentro do escopo da doutrina militar russa. Continuaremos atacando locais usados pelo exército ucraniano, por alguns mercenários de países estrangeiros e por instrutores que os europeus enviaram oficialmente para ajudar a atacar locais civis russos. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, teve reuniões com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, para tentar costurar um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Mas as negociações seguem travadas. Ao mesmo tempo, Xi Jinping confirmou que vai visitar a Rússia entre os dias 7 e 10 de maio, participando das celebrações dos 80 anos do fim do domínio do ditador alemão da Segunda Guerra. A presença dele é vista como sinal de apoio a Putin. A Romênia viveu sua própria reviravolta política. George Simeon, candidato de extrema-direita, liderou o primeiro turno da eleição presidencial com mais de 40% dos votos, o que gerou tensão dentro da União Europeia. O atual prefeito de Bucareste, Nicu Șordan, ficou em segundo e vai enfrentar Simeon no segundo turno. A derrota da coalizão governista fez o primeiro-ministro Marcel Ciolacu renunciar imediatamente. Enquanto isso, tropas ucranianas marcharam em Londres no desfile do Dia da Vitória, ao lado de aliados da OTAN. A presença delas foi recebida com aplausos e simbolizou o apoio contínuo da Europa à luta da Ucrânia. Um momento marcante foi quando um veterano britânico da Segunda Guerra Mundial, Alan Kenneth, de 100 anos, fez uma saudação emocionante às tropas. O gesto virou símbolo de união entre gerações que enfrentaram ameaças diferentes. No campo econômico, Ucrânia e Estados Unidos assinaram um acordo mineral considerado estratégico. O tratado prevê investimentos em projetos de mineração, petróleo e gás, com gestão compartilhada e lucros destinados à reconstrução. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, e o secretário de Estado, Marco Rubio, disseram que a situação é crítica e que o tempo está acabando. Trump precisa apresentar resultados e não aceita mais enrolação de nenhuma das partes. Sempre achei tolice estabelecer uma data específica. O presidente dedicou uma quantidade tremenda de tempo e energia a isso, e achamos que aproximamos os lados mais do que em muito tempo. Mas ainda não chegamos lá, e isso precisa começar a acontecer. Sobre punir a Rússia, tenho muitas coisas que posso fazer. Não estou procurando fazê-las, mas tenho muita força, sabe? Não estamos fechando as portas ao diálogo com parlamentares ocidentais da América do Norte e da Europa. Se eles optarem por não mantê-lo, essa é uma decisão deles. No entanto, permanecemos abertos à comunicação, como discutimos regularmente essas questões com a liderança de ambas as câmaras. Essa é uma guerra que precisa acabar agora. E para que isso aconteça, haverá coisas que a Rússia quer e não terá. Haverá coisas que a Ucrânia quer e não terá. A União Europeia anunciou um novo pacote de sanções contra a Rússia, o 17º. As medidas visam sufocar setores estratégicos da economia russa e obrigar o Kremlin a aceitar uma solução pacífica. O senador Lindsey Graham
propôs aumentar em 500% as tarifas sobre qualquer país que compre petróleo, gás ou urânio da Rússia. A ideia é sufocar financeiramente Moscou e forçar uma mudança radical de rumo. Julie Davis foi nomeada chefe temporária da Embaixada dos Estados Unidos em Kiev. Ela fala russo, tem experiência com Belarus e já trabalhou em embaixadas importantes da OTAN. Sua chegada foi vista como um reforço político. A ida do presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, para Moscou também gerou controvérsia. Ele prometeu que iria e cumpriu, mesmo irritando seus vizinhos europeus. A visita foi vista como apoio explícito à Rússia. O Kremlin prepara um dos maiores desfiles militares da sua história para celebrar os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Espera-se a presença de vários líderes estrangeiros, num esforço de reforçar o orgulho nacional russo. As autoridades russas usam o desfile para vincular o combate atual à luta contra a ideologia do ditador alemão da Segunda Guerra. A tentativa é justificar suas ações na Ucrânia como parte de uma narrativa histórica que nem todos aceitam como verdadeira. Analistas acreditam que o desfile será usado como palco para novos anúncios de medidas militares, talvez até sobre o uso de armas mais poderosas, como forma de pressionar o Ocidente e mostrar força diante da crise. Com tantos acontecimentos explosivos, o mundo todo observa com tensão que vai sair dessas movimentações. Enquanto as bombas caem, políticos fazem acordos e o povo é quem paga a conta mais alta de todas. A dúvida que paira no ar indica que o uso de drones e sanções talvez seja suficiente para mudar o rumo do combate. Mas há quem acredite que ainda veremos mais destruição antes de qualquer avanço real na paz. No meio dessa confusão toda, fica evidente que há incertezas sobre quem realmente está dizendo a verdade, se os relatos da Ucrânia são mais confiáveis que os da Rússia ou se todos estão sendo manipulados por discursos bem calculados. O sentimento entre o povo é de que ainda pode haver tempo para evitar uma tragédia maior, mas cresce a sensação de que já cruzamos uma linha da qual talvez não se consiga mais voltar. O que você acha? E me fala o que você acha que podemos esperar dos próximos meses. Me conta se você acredita na paz, ou teremos de passar por uma crise devastadora em 2025. E me diz se você está preparado para uma crise de ordem global. Se você quer um cessar-fogo apenas para continuar fornecendo armas à Ucrânia, então qual é o seu propósito? A única coisa que os impede é a ameaça de retaliação. Nossa possível resposta ao princípio que eles tanto proclamam de paz por meio da força. Qual é a resposta, você pode perguntar, mas a resposta é clara. Infelizmente, a resposta é através da doutrina da paz pelo medo. O medo ainda funciona, o resto não. Quero que ele pare de atirar. Sente e assine um acordo. E nós temos os contornos de um acordo, acredito. Quero que ele assine e que isso termine, e que a vida volte ao normal. Obrigado por você chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Se você estiver vendo da sua TV, é só apontar seu celular para esse QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. E se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria. Até lá! Clica aí no link da descrição e aproveita esse descontão da CyberGhost VPN, que é exclusivo para quem acompanha o canal. Você vai proteger seus dados, vai conseguir acessar tudo que está bloqueado e ainda vai pagar só R$ 10,70 por mês, sem risco nenhum. Corre lá e aproveita. Link na descrição e comentário.